Unifest não é uma faculdade, mas tem uma faculdade. A Unifest não é uma agência, mas a gente lança expert. A Unifest não é uma coprodutora, mas a gente tem sociedade com alguns experts. A Unifest ela recebe essa nova identidade. School of Business Acceleration, uma escola de aceleração de negócio. Essa tese veio a partir de uma tese chamada Employed University, que é o quê? A faculdade das empregabilidades. Então todas as empresas elas estão se tornando empresas de educação, não tem como, porque você precisa formar o seu colaborador para trabalhar com você, não há hipótese, você não consegue mais um colaborador do jeito que você, como é que você acultura um cara que vem cheio de vício para cá? Não tem como. Então você tem que formar esse cara vem trabalhar com você e a partir dali você segue. Aí nesse movimento, o que acontece? O que era muito óbvio? Transformar infoprodutor em MBA. Só que aquilo era uma oportunidade somente financeira no primeiro momento. Com o decorrer do processo, com o decorrer do desenvolvimento do negócio, a gente, o primeiro ano foi muito bom, a gente validou tudo, mas a gente pivota o negócio para quê? Para criar não só pós-graduação em MBA, mas para a gente fazer uma jornada completa do expert. Por quê? Porque o problema é que tinha muito expert que chegava do tamanho que dava para criar MBA e pós-graduação, mas esses caras não tinham mentalidade. Como que eu vou criar um MBA e uma pós-graduação de um cara que vem pensando em lançamento? Quando eu crio uma turma de MBA e pós-graduação, eu passo de 3 meses a 1 ano produzindo um produto. Então quando eu produzo um produto, aquele produto ele é produzido para faturar dezenas ou quiçá centenas de milhões. Eu não posso pensar em um lançamento. Então, o que a gente viu? Cara, tem uma demanda reprimida muito alta, eu não vou conseguir trazer todo mundo. O que eu vou fazer? Eu vou criar um método, e foi o método que a gente criou, que é o 4D. Eu começo a educar ele lá para que ele chegue aqui já educado. E nessa história de criar o método e educar ele, isso foi crescendo e nasceu o B2B. A partir dali nasceu o B2B. Então a Unifest, até 6 meses atrás, era 4 BUs, e eu estou, vamos dizer assim, resumindo, Fast Education, que era o que? Educação B2B. Fast Service, começou a surgir plataformas específicas para esse mercado, e aí nessas plataformas tem plataforma de LMS, que é uma plataforma diferente de uma área de membros comum, tem plataformas de cobrança, porque na hora de você fazer uma recorrência tem que ter um contrato, tem que ter juro, multa, então começou a trazer um monte de ferramentas adicionais e era a BU que prestava serviço para os caras que queriam construir. Aí veio a Fast University, a gente compra uma faculdade e começa a lançar esses caras a partir da nossa faculdade, só que até então sem marca, só como chancela na marca deles, vamos dizer assim, e veio o Fast Partners. Alguns desses experts a gente virava sócio deles em toda a esteira, porque a gente entendia que estava muito conectado. Se a gente não preparasse o cliente também para vir para o próximo passo, ele geralmente não vinha e dava muita interferência, até hoje ainda dá, com outras equipes. Então, essas 4 BUs começou a ser desenvolvida, só que esticou muito o negócio. A gente chegou a 80 colaboradores aqui e a gente entendeu o seguinte, cara, a jornada ficou muito longa e eu preciso aqui de um caminhão de líderes para poder tocar esse negócio. O que a gente fez? Cara, vamos remodelar o nosso negócio. Com o convite do Flávio para a gente entrar na MLS, a gente transforma isso aqui num ecossistema chamado OneVision, que o ecossistema chamado Vision, basicamente é um ecossistema de educação empresarial. Então o OneVision, ele está ligado aqui à MLS, que é uma liga de clubes. A Unifest está conectada com ele, porque praticamente a gente é o boca do funil para que aquele profissional venha se tornar um empreendedor, porque a gente já vem da mentalidade empreendedora. E a Unifest está ligada aqui na Eduz, que é um ecossistema de educação livre. Então, na hora que eu tenho a conexão, eu posso jogar o jogo nos 3, 4 ecossistemas. A Eduz, o OneVision ligado na MLS, que está ligado na Unifest, que está ligado na Eduz. Então, o cliente da Eduz pode vir para o OneVision, pode vir para a Unifest, pode vir para a MLS e vice-versa. E o que eu faço com essas outras 3? Essas 3 eu junto, que ela começa a se tornar agora a Unifest de 2026. Então, nasce uma plataforma com a mudança tributária e a mudança de legislação de MEC. A Unifest ela deixa de ser apenas uma faculdade. Aí a gente cria a nossa identidade. A Unifest não é uma faculdade. A Unifest não é, mas tem uma faculdade. A Unifest não é uma agência, mas a gente lança expert. A Unifest não é uma coprodutora, mas a gente tem sociedade com alguns experts. A
A Unifest não é uma agência de eventos, mas a gente faz evento. Ou seja, a Unifest ela passa a ser um ecossistema de educação, onde a gente tem parceria com diversas empresas e com o mercado para poder fomentar e focar numa única transformação, que é a transformação do produtor, e fazer com que esse cara tenha um negócio de educação. Essa empresa chamada Unifest, ela vira uma aceleradora de negócios. Então, a Unifest ela recebe essa nova identidade, School of Business Acceleration. Por que uma escola de aceleração de negócio? Por quê? Porque tanto para o B2B quanto para o B2C, esse posicionamento ele se encaixa. Para o B2B, eu ajudo empresas a acelerar seus negócios através da educação. Para o B2C, que é o B2B2C, que é o aluno que eu me conecto, que provavelmente vem através de uma empresa ou através de um especialista, que eu crio um produto novo, que está dentro do ecossistema, eu começo a integrar na mentalidade dele todo o nosso DNA de empreendedorismo. Então a ideia é o quê? É trazer produtos ligados à área de empreendedorismo, esse é o nosso posicionamento, e é uma escola de negócio, ou seja, eu ensino negócio. Posso ter saúde, mas voltada a negócio. Posso ter qualquer produto, mas sempre eu vou ter alguma conexão, porque a ideia é que o cara saia com DNA de empreendedorismo para que ele possa se envolver nas empresas que ele vai se envolver, seja como colaborador ou não, para empreender. E empreender significa resolver problemas, para que vá mais rápido. Então, na hora que a gente tem esse movimento, então a gente entende o seguinte, que o B2B, a gente tem uma série de soluções que a gente dá para o nosso parceiro, que são soluções que a gente criou, alguns produtos que são conectados às dores dele. Então a gente tem desde, vou colocar assim, imersões, que são a educação mais pragmática, imersões, como a gente tem também programas de aceleração, que a gente chama dessa forma, mas é um programa de implementação. Seria como se fosse uma consultoria, uma junção de mentoria, consultoria e assessoria. Então são programas de curtos que a gente entra para resolver uma dor pontual. E no programa B2C, B2B2C, a gente tem o quê? Tem cursos, pode ser pós-graduações, MBAs, formações, seja o que for, para o público em geral, conectado sempre com algum parceiro, para que a gente venha resolver uma solução. Ok, só que para isso funcionar, a gente fez o quê? A gente fez um projeto de criar uma plataforma única. Nessa plataforma única, o que a gente vai fazer? A gente vai entregar tudo o que ele precisa para fazer a gestão do projeto. Então, qual que é a nossa ideia desse processo? A gente entende que qualquer negócio de educação, ele tem que ter no mínimo três motores. Tem que ter um motor de gestão, tem que ter um motor de receita e tem que ter um motor de entrega. Motor de gestão administrativo e financeiro, motor de entrega marketing e vendas e motor de entrega produto e suporte. A gente quer ser o apoio dele na maior dor, que é a gestão, porque como a gente quer resolver escala, não tem como escalar sem dar gestão. Então a gente entra com todo BPO de gestão financeira, fiscal, educacional, jurídica, principalmente nessa parte tecnológica também, com plataformas e tudo, e a partir dali eu dou todo um suporte para ele. O nosso modelo de negócio, a gente criou um plano de desenvolvimento onde eu posso até ter algumas formações aqui, mas a grande sacada do nosso negócio é que a Unifest não está buscando clientes, está buscando sócios. Então a gente se conecta com as pessoas, a gente pensou em vários modelos, pensando em franquia, recentemente agora, fizemos um estudo, e a gente chegou no melhor posicionamento tributário e principalmente por causa do MEC, porque como a gente está posicionado com o Ministério da Educação também por causa dos benefícios tributários, por causa da imunidade e tudo. Então, resumindo, a gente virou uma aceleradora de negócios através da educação, e o meio que a gente faz isso é o seguinte, criando edtechs. Eu me conecto com uma empresa e ajudo ela a criar uma edtech. E nessa história de criar edtech, a minha relação de comercial com esse parceiro, com esse cliente, é de sociedade. Porque eu abro uma SCP, que é uma sociedade de cota de participação, onde eu tenho 2 a 3 modalidades, que eu não vou dar detalhes agora, a gente pode entrar depois, onde se eu cuidar só da parte de gestão, eu tenho um revenue share para mim pagar todo o serviço de gestão e eu ficar com o meu lucro. Esse revenue share é infinitamente menor do que ele pagaria se fosse sozinho. É tipo assim, um custo que custaria talvez 40%, 50% para ele, conosco vai custar pelo menos a metade, por 25%. Então,
Esse revenue, a gente, pelos nossos benefícios, a gente tem uma margem de contribuição e a gente tem a nossa margem de lucro. E o que a gente quer? A gente quer escalar esse negócio. Por quê? A gente tem a nossa base, a gente tem a base da Eduz, ou seja, nesses últimos 4 anos, eu tenho mais ou menos 300 clientes que eu ajudei. E esses clientes, de alguma forma, têm produtos recorrentes com a gente. Só que cada um numa história diferente com essas VUs aqui. Só que o que eu quero? Simplificar toda a oferta. Esse cara tem uma oferta única. Então eu sou seu sócio, você é como se fosse um franqueado meu, né? Você tem uma EdTech comigo, e eu tenho um entregável aqui que é muito claro, cristalino no que eu tô entregando. Nisso eu estou te apoiando, você vai escalar e eu tenho meus entregáveis para você escalar. Simples assim.